Você que está assistindo esse vídeo agora, precisa saber de algo que pode mudar sua vida para sempre. No dia 25 de dezembro, algo extraordinário vai acontecer. Padre Pio profetizou um aviso celestial que está se aproximando, e você não pode ignorar os sinais que estão aparecendo por toda parte. Se você tem sentido uma angústia inexplicável, uma sensação de que algo grande está por vir, saiba que não está imaginando coisas. Talvez você tenha acordado nas últimas semanas com o coração apertado, sem entender o porquê. Talvez tenha olhado para o céu e sentido que Deus está tentando falar com você, mas não consegue decifrar a mensagem. Você que está me ouvindo agora, pode estar passando por momentos difíceis, sentindo-se perdida, abandonada, como se suas orações não chegassem ao céu. Mas eu preciso que você entenda que tudo isso faz parte do plano divino. Padre Pio, esse santo extraordinário que recebeu os estigmas de Cristo e teve visões celestiais durante toda a sua vida, deixou uma profecia sobre o que aconteceria nos últimos tempos. E os sinais estão se cumprindo exatamente como ele previu. O mistério que envolve o dia 25 de dezembro não é coincidência. É um chamado urgente do céu para toda a humanidade. Fica comigo até o final desse vídeo, porque vou revelar detalhes dessa profecia que vão te arrepiar e, ao mesmo tempo, te dar a esperança que você tanto precisa. Não pare de assistir agora, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a resposta para todas as suas aflições. Escreva amém nos comentários se você sente que Deus está falando com seu coração neste exato momento. Para entendermos a magnitude do que Padre Pio profetizou, precisamos voltar aos anos em que ele vivia no convento de San Giovanni Rotondo. Era comum o santo frade ter visões místicas, conversar com anjos e receber revelações diretamente do céu. Mas entre todas essas experiências sobrenaturais, havia uma que o deixava particularmente abalado. Quando seus confrades perguntavam sobre o futuro da humanidade, Padre Pio ficava em silêncio por longos minutos. Seus olhos se enchiam de lágrimas, e então ele sussurrava sobre um grande aviso que viria do céu. Os que conviveram com Padre Pio relatam que ele falava de um momento em que toda a humanidade seria sacudida por um evento celestial. Não seria o fim do mundo, mas seria como se Deus tocasse uma campainha gigante para despertar as consciências adormecidas. O santo dizia que esse aviso seria precedido por sinais na natureza, confusão entre as nações e uma sensação generalizada de que algo monumental estava prestes a acontecer. Durante uma de suas êxtases, Padre Pio viu pessoas do mundo inteiro parando suas atividades ao mesmo tempo, olhando para o céu com espanto e terror. Ele descreveu como homens e mulheres, independente de sua religião ou crenças, seriam tocados por uma experiência sobrenatural simultânea. Seria como se cada pessoa na Terra recebesse uma visão particular de sua própria alma, de seus pecados, de sua relação com Deus. O que mais impressionava Padre Pio era que esse aviso celestial aconteceria em um dia específico. Ele nunca revelou a data completa publicamente, mas em conversas reservadas com alguns padres e freiras, mencionou repetidas vezes o mês de dezembro. E quando pressionado sobre qual dia seria, ele apontava para o céu e dizia que seria no dia em que o mundo celebra o nascimento do Salvador. Você que está me ouvindo agora, já parou para pensar por que tantas pessoas estão sentindo uma inquietação inexplicável? Por que os eventos mundiais parecem estar se acelerando de forma tão intensa? Por que você mesmo tem tido sonhos estranhos, pressentimentos ou momentos de profunda reflexão sobre sua vida espiritual? Escreva "Eu creio" nos comentários se você tem sentido que algo sobrenatural está se aproximando. Padre Pio explicava que antes do grande aviso, haveria sinais evidentes para aqueles que soubessem observar. Ele falava de uma época em que as famílias estariam divididas, quando irmão se levantaria contra irmão, quando a confusão reinaria entre as nações. Descrevia um tempo em que as pessoas buscariam respostas em todos os lugares, menos onde deveriam procurar verdadeiramente. O santo frade tinha visões de multidões, caminhando como se estivessem perdidas. Mesmo vivendo em cidades cheias de tecnologia e informação, ele via pessoas conectadas por aparelhos, mas desconectadas de suas próprias almas. Padre Pio chorava ao descrever como a humanidade se afastaria cada vez mais de Deus, até que o próprio Deus
se visse obrigado a intervir de forma direta e impossível de ignorar. Uma das revelações mais impactantes que Padre Pio recebeu foi sobre a natureza desse aviso celestial. Ele explicava que não seria um evento físico como terremotos ou catástrofes naturais, embora esses também pudessem acontecer. O aviso seria algo que tocaria diretamente a alma de cada pessoa. Seria como se por alguns minutos cada ser humano na Terra fosse transportado para fora do tempo e do espaço, para um encontro face a face com a própria consciência. Durante essa experiência sobrenatural, cada pessoa veria sua vida inteira passar diante de seus olhos, mas não como uma simples lembrança. Seria uma revisão completa e detalhada de cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada oportunidade perdida de fazer o bem. As pessoas veriam não apenas o que fizeram, mas também o impacto de suas ações na vida dos outros e na criação de Deus. Padre Pio descrevia como os santos e anjos estariam presentes durante esse momento, não para julgar, mas para ajudar cada alma a compreender a misericórdia infinita de Deus. Ele via Jesus Cristo no centro dessa experiência, com seus braços abertos, oferecendo perdão e uma nova chance para todos os que se arrependessem sinceramente. O que mais comovia Padre Pio era que muitas pessoas, depois dessa experiência celestial, voltariam completamente transformadas. Ele via multidões enchendo as igrejas, pessoas pedindo perdão umas às outras, famílias se reconciliando, e uma renovação espiritual como a humanidade nunca havia experimentado. Comenta Padre Pio: rogai por nós, se você quer fazer parte dessa transformação espiritual. Mas Padre Pio também advertia que nem todos reagiriam positivamente ao aviso celestial. Ele tinha visões perturbadoras de pessoas que, mesmo depois de experimentar essa graça extraordinária, escolheriam endurecer ainda mais seus corações. Essas pessoas diriam que foi apenas uma alucinação coletiva, um fenômeno psicológico, ou tentariam explicar cientificamente o que aconteceu. O santo explicava que esse seria o momento de maior separação entre aqueles que escolhem Deus e aqueles que o rejeitam. Seria como se a humanidade fosse dividida em dois grupos distintos, os filhos da luz e os filhos das trevas. E essa divisão seria definitiva, porque cada pessoa teria recebido uma graça extraordinária para conhecer a verdade sobre sua própria existência. Uma das características mais marcantes das visões de Padre Pio era a precisão com que ele descrevia os detalhes desse evento. Ele dizia que aconteceria durante o dia para alguns e durante a noite para outros, dependendo do fuso horário, mas que seria exatamente no mesmo momento para toda a humanidade. Seria como se o tempo parasse por alguns minutos em todo o planeta. Padre Pio via pessoas interrompendo suas refeições, motoristas parando seus carros no meio da estrada, crianças deixando de brincar, e até mesmo animais ficando em silêncio absoluto. Seria um momento de silêncio sobrenatural que envolveria toda a criação. Até mesmo os pássaros parariam de cantar e o vento cessaria por alguns instantes. Durante essa pausa cósmica, cada pessoa experimentaria o que Padre Pio chamava de o toque divino na alma. Seria uma experiência mais real do que qualquer coisa que já tivessem vivido. Mais real do que o mundo físico ao seu redor. Cada pessoa se veria diante da presença real de Deus, não de forma assustadora, mas com uma intensidade de amor que seria impossível de descrever com palavras humanas. Você que está assistindo esse vídeo, já imaginou como seria olhar diretamente para Jesus Cristo? Já pensou em como seria sentir todo o amor que Ele tem por você concentrado em um único momento? Padre Pio dizia que essa experiência seria tão intensa que muitas pessoas desmaiariam, não de medo, mas da emoção avassaladora de serem amadas de forma tão completa. Escreva: Jesus, eu confio em vós, nos comentários, se você deseja experimentar esse amor divino. O Santo Frade também revelava detalhes sobre o que aconteceria imediatamente após o aviso celestial. Ele via hospitais se enchendo de pessoas que teriam desmaiado ou ficado em estado de choque emocional. Não seria um problema médico, mas sim o impacto de uma experiência espiritual tão profunda que o corpo físico não conseguiria processar imediatamente. Padre Pio descrevia como os médicos ficariam confusos, porque não conseguiriam encontrar nenhuma causa física para o que estaria acontecendo. Os exames dariam normais,
mas as pessoas continuariam em um estado de profunda reflexão interior. Seria como se suas almas tivessem sido tocadas de tal forma que precisariam de tempo para integrar essa experiência. Nas semanas seguintes ao aviso, Padre Pio via uma transformação radical na sociedade. As igrejas ficariam lotadas de pessoas buscando se confessar e se reconciliar com Deus. Haveria filas enormes de penitentes e muitos padres trabalhariam dia e noite para atender à demanda de confissões. Seria um momento de conversão em massa como a história nunca presenciou. O santo também profetizou que muitas pessoas que haviam se afastado da fé há anos ou que nunca tinham acreditado em Deus se tornariam fervorosos cristãos. Ele via ateus convictos procurando batismo, pessoas de outras religiões buscando conhecer Jesus Cristo e uma sede espiritual generalizada tomando conta da humanidade. Mas Padre Pio alertava que esse período de graça seria limitado no tempo. Ele dizia que as pessoas teriam algumas semanas, talvez poucos meses, para fazer suas escolhas definitivas. Depois desse período, aqueles que escolhessem rejeitar a graça recebida se afundariam ainda mais nas trevas, e seria muito mais difícil alcançá-los novamente. Uma das visões mais tocantes que Padre Pio recebia era sobre as famílias. Ele via pais e filhos que não se falavam há anos se reconciliando após o aviso. Via casais à beira do divórcio renovando seus votos matrimoniais. Via irmãos separados por brigas antigas, se abraçando e pedindo perdão uns aos outros. Seria um momento de cura familiar extraordinária. O santo descrevia com lágrimas nos olhos como muitas mães receberiam a graça de ver seus filhos voltarem para casa. Como muitos jovens que tinham se perdido em vícios e caminhos errados voltariam para os braços de suas famílias. Como muitos idosos que se sentiam abandonados receberiam novamente o carinho e o cuidado de seus entes queridos. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém se você quer que sua família seja tocada por essa graça de reconciliação. Padre Pio também recebia revelações sobre o impacto do aviso celestial na política mundial. Ele via líderes de nações se humilhando publicamente, pedindo perdão por suas ações erradas. Via governantes que tinham sido corruptos devolvendo o que haviam roubado e buscando reparar os danos causados. Seria um momento de transparência e honestidade como a humanidade nunca experimentou. O santo profetizou que muitas guerras cessariam imediatamente após o aviso. Soldados de lados opostos jogariam suas armas no chão e se abraçariam como irmãos. Conflitos que duravam décadas seriam resolvidos em questão de dias, porque as pessoas finalmente compreenderiam que todos são filhos do mesmo Pai Celestial. Mas talvez a visão mais impressionante que Padre Pio recebia era sobre a conversão dos sacerdotes e religiosos. Ele via muitos padres, bispos e até cardeais que tinham se afastado da verdadeira fé, retornando com fervor renovado. Via religiosas que haviam perdido a vocação redescobrindo sua paixão por Deus. Seria uma renovação completa da Igreja Católica. Padre Pio chorava ao ver como muitos líderes religiosos que tinham se envolvido em escândalos ou que tinham perdido o rumo voltariam a ser verdadeiros pastores de suas ovelhas. Ele via confessionários funcionando 24 horas por dia, missas sendo celebradas continuamente e uma explosão de vocações religiosas como nunca se viu na história. O santo também profetizou sobre o papel especial que Nossa Senhora teria durante o aviso celestial. Ele via a Virgem Maria aparecendo para muitas pessoas durante a experiência, oferecendo consolo e orientação materna. Ela estaria presente especialmente para aquelas almas que se sentissem mais perdidas ou assustadas com a intensidade da experiência. Padre Pio descrevia como Nossa Senhora mostraria a cada pessoa o caminho mais seguro para chegar a seu filho Jesus. Ela seria como uma mãe carinhosa, guiando seus filhos para casa após um longo período perdidos na escuridão. Sua presença maternal tornaria a experiência menos avassaladora e mais acolhedora. Comenta: Maria, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Se você quer sentir a presença maternal de Nossa Senhora em sua vida, uma das características mais marcantes das profecias de Padre Pio sobre o aviso celestial era sua insistência de que esse evento seria apenas o começo de uma série de acontecimentos sobrenaturais que se seguiriam. Ele explicava que depois do aviso viria um período que ele chamava de o milagre.
seguido por um tempo de purificação, e finalmente uma era de paz como a humanidade nunca conheceu. O santo descrevia o milagre como um evento físico e visível que aconteceria alguns meses após o aviso. Seria uma prova tangível e irrefutável da existência de Deus, algo que até mesmo os céticos mais endurecidos não poderiam negar. Padre Pio via multidões se dirigindo a lugares específicos onde esse milagre aconteceria e muitas curas físicas e espirituais ocorrendo simultaneamente. Depois do milagre, segundo as visões de Padre Pio, viria um período de purificação. Este seria um tempo mais difícil, em que aqueles que escolhessem rejeitar as graças recebidas enfrentariam as consequências de suas escolhas. Mas para os filhos de Deus, seria um tempo de fortalecimento espiritual e preparação para a era de paz que se seguiria. Padre Pio tinha visões gloriosas dessa era de paz. Ele via a humanidade vivendo em harmonia com Deus e entre si. Via tecnologias sendo usadas para o bem comum, a natureza sendo restaurada, doenças sendo curadas e uma prosperidade espiritual e material que abençoaria todas as nações. Seria como um reflexo do paraíso terrestre na terra. O que mais consolava Padre Pio era saber que essa sequência de eventos, aviso, milagre, purificação e paz, já estava determinada pela providência divina. Não era uma possibilidade, mas uma certeza. Deus já havia decidido intervir de forma misericordiosa para salvar a humanidade de sua própria destruição. Mas o santo também alertava sobre a importância da preparação espiritual para esses eventos. Ele dizia que aqueles que cultivassem uma vida de oração, penitência e caridade estariam mais preparados para receber as graças que viriam. Não seria necessário ser perfeito, mas seria necessário ter um coração aberto e disposto a se deixar transformar por Deus. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja se perguntando, como pode se preparar para o que está por vir? Padre Pio deixou orientações muito claras sobre isso. Primeiro, ele recomendava a confissão sacramental frequente. Mesmo que você não se sinta um grande pecador, a confissão purifica a alma e a prepara para receber graças maiores. Escreve: "Vou me confessar" nos comentários se você sente o chamado para se reconciliar com Deus através do sacramento da confissão. Padre Pio também insistia na importância da oração do rosário. Ele dizia que o rosário era a arma mais poderosa contra as forças do mal e a forma mais eficaz de se unir aos méritos de Jesus Cristo através da intercessão de Nossa Senhora. O santo recomendava rezar pelo menos 1/3 do rosário todos os dias, meditando nos mistérios da vida de Jesus e Maria. O jejum e a penitência também eram fundamentais na preparação espiritual, segundo Padre Pio. Não necessariamente jejuns rigorosos, mas pequenos sacrifícios oferecidos com amor a Deus. Podia ser renunciar a algo que se gosta, oferecer pequenas dificuldades do dia a dia ou fazer alguma obra de caridade especial. O importante era cultivar um espírito de desprendimento e entrega a Deus. A participação na missa dominical e, quando possível, diária, era outro ponto enfatizado por Padre Pio. Ele explicava que a Eucaristia é o alimento da alma e a fonte de todas as graças. Quem se alimenta regularmente do corpo e sangue de Cristo desenvolve uma união mais íntima com Ele e está mais preparado para receber revelações e graças especiais. Padre Pio também recomendava a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Essas duas devoções, segundo o santo, eram fundamentais para os tempos que estavam por vir. Ele dizia que aqueles que se consagrassem a esses dois corações estariam sob proteção especial durante os eventos futuros. A leitura diária da Sagrada Escritura era outro hábito que Padre Pio considerava essencial. Ele dizia que a palavra de Deus alimenta a alma e ilumina a mente para compreender os sinais dos tempos. Mesmo que fosse apenas alguns versículos por dia, o importante era criar o hábito de meditar nas palavras do Senhor. O santo frade também enfatizava a importância da vida familiar cristã. Ele via que muitas das tribulações dos últimos tempos estavam relacionadas à desintegração das famílias. Por isso, recomendava que os pais rezassem com seus filhos, que os casais cultivassem a oração juntos e que as famílias se reunissem regularmente para momentos de espiritualidade. Padre Pio tinha uma devoção especial aos anjos da guarda e recomendava que todos cultivassem essa devoção.
Ele dizia que nos tempos difíceis que estavam por vir, os anjos teriam um papel fundamental na proteção e orientação dos filhos de Deus. Por isso, aconselhava conversar com o anjo da guarda todos os dias, pedir sua proteção e seguir suas inspirações. Comenta: Anjo de Deus, meu protetor, se você quer fortalecer sua devoção ao seu anjo da guarda. Uma das visões mais consoladoras que Padre Pio recebia era sobre a proteção especial que Deus daria àqueles que se preparassem espiritualmente. Ele via como uma luz especial envolveria essas pessoas durante o aviso celestial, fazendo com que a experiência fosse menos traumática e mais edificante para elas. Seria como se estivessem sendo abraçadas pelo próprio Cristo durante todo o processo. O santo também profetizou sobre comunidades e grupos de oração que se formariam espontaneamente após o aviso. Ele via pessoas se reunindo regularmente para rezar, estudar as Escrituras e se ajudar mutuamente no crescimento espiritual. Essas comunidades seriam como faróis de luz em meio à escuridão que ainda persistiria em algumas partes do mundo. Padre Pio descrevia como muitos leigos receberiam carismas especiais depois do aviso celestial. Ele via pessoas simples, sem formação teológica formal, mas cheias do Espírito Santo, pregando com uma sabedoria que admiraria até mesmo os doutores da Igreja. Seria uma nova efusão do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes. O santo também tinha visões sobre curas milagrosas que aconteceriam com frequência após o aviso. Não apenas curas físicas, mas principalmente curas emocionais e espirituais. Ele via pessoas sendo libertadas de traumas profundos, vícios, depressões e toda sorte de mazelas que afligem a alma humana. Seria um tempo de restauração completa do ser humano. Uma das revelações mais impressionantes de Padre Pio era sobre jovens que receberiam vocações especiais após o aviso celestial. Ele via adolescentes e jovens adultos sendo chamados para missões específicas de evangelização e caridade. Muitos deles se tornariam líderes espirituais em suas comunidades, mesmo sendo ainda muito novos. O santo profetizou que após o aviso haveria uma explosão de vocações religiosas como nunca se viu na história da Igreja. Seminários e conventos que estavam vazios ficariam lotados de candidatos. Mas não seria apenas uma questão de quantidade, e sim de qualidade. Essas vocações seriam marcadas por uma profundidade espiritual e um fervor missionário extraordinários. Padre Pio também via que muitas pessoas descobririam talentos e habilidades que não sabiam que possuíam. Artistas criariam obras de arte sacra de beleza incomparável. Músicos comporiam cânticos que elevariam as almas ao céu. Escritores produziriam textos que tocariam profundamente os corações. Seria uma nova renascença cristã. O santo descrevia com emoção como a natureza também seria afetada positivamente pelos eventos que estavam por vir. Ele via plantas crescendo com mais vigor, animais se comportando de forma mais dócil, e até mesmo o clima se tornando mais ameno em muitas regiões. Seria como se toda a criação participasse da renovação espiritual da humanidade. Escreve: Maranata, vem Senhor Jesus nos comentários, se você anseia pela renovação que Padre Pio profetizou. Mas talvez o aspecto mais tocante das profecias de Padre Pio fosse sua insistência de que todo esse plano divino estava motivado pelo amor infinito de Deus pela humanidade. Ele explicava que Deus não queria punir ninguém, mas sim salvar o maior número possível de almas. O aviso celestial seria uma última demonstração da misericórdia divina, antes que a justiça tivesse que prevalecer. Padre Pio chorava ao explicar como Deus sofria vendo seus filhos se perdendo em caminhos que levavam à destruição. Por isso, ele havia decidido intervir de forma direta, mesmo que isso significasse quebrar as leis naturais que ele mesmo havia estabelecido. O amor de Deus pela humanidade era tão grande que ele faria qualquer coisa para salvar suas criaturas. O santo também revelava que cada pessoa que assistisse a esse vídeo, que ouvisse sobre essas profecias, estava sendo chamada de forma especial. Não era coincidência estar aqui agora, ouvindo essas palavras. Era parte do plano divino para preparar um povo santo que pudesse ser instrumento da renovação que estava por vir. Padre Pio via que muitos daqueles que conhecessem antecipadamente sobre o aviso celestial se tornariam consoladores
e orientadores de outros durante e após o evento. Seria como se Deus estivesse preparando uma equipe especial de cooperadores para sua obra de renovação da humanidade. O santo também advertia sobre a importância de não marcar datas específicas além das que ele próprio havia revelado. Ele dizia que Deus se reservava o direito de acelerar ou adiar os eventos, conforme sua sabedoria infinita julgasse melhor. O importante não era saber exatamente quando, mas estar sempre preparado. Uma das coisas que mais consolava Padre Pio era saber que nenhuma alma sincera se perderia durante esses eventos. Ele via como Deus multiplicaria as oportunidades de salvação e como sua misericórdia se estenderia até mesmo para aqueles que pareciam mais endurecidos. Seria impossível dizer que não se teve a chance de se salvar. O santo também profetizou sobre o papel especial que o Brasil teria nesses acontecimentos. Ele via o país como uma terra especialmente abençoada por Nossa Senhora, e que daqui sairiam muitos missionários e evangelizadores que levariam a boa nova da renovação para o mundo inteiro. O Brasil seria como o coração missionário da nova evangelização. Padre Pio tinha visões específicas sobre comunidades brasileiras que se destacariam durante esses tempos. Ele via grupos de oração, movimentos de renovação e comunidades religiosas que floresceriam de forma extraordinária. O país se tornaria um exemplo para outras nações de como viver a fé cristã de forma autêntica e fervorosa. Comenta: Brasil, terra de Nossa Senhora, se você se sente chamado a ser instrumento da renovação espiritual em nossa nação. O santo também revelava detalhes sobre como as crianças seriam afetadas pelo aviso celestial. Ele via que os pequenos teriam visões especiais durante o evento, adequadas à sua idade e capacidade de compreensão. Muitas crianças se tornariam pequenos profetas e missionários, tocando os corações dos adultos com sua inocência e sabedoria divina. Padre Pio descrevia como algumas crianças receberiam a graça de ver Jesus diretamente durante o aviso, e como elas contariam essas experiências de forma tão pura e convincente que muitos adultos se converteriam apenas ouvindo os relatos dos pequenos. Seria um cumprimento das palavras de Jesus sobre como dos lábios das crianças sai o louvor perfeito. O santo também tinha visões sobre idosos que receberiam graças especiais durante esses eventos. Ele via muitos avós se tornando pilares espirituais de suas famílias, orientando filhos e netos com uma sabedoria renovada pelo Espírito Santo. A experiência acumulada de uma vida inteira seria iluminada pela luz divina de forma extraordinária. Padre Pio profetizou que muitos doentes e pessoas com limitações físicas receberiam consolações especiais durante o aviso celestial. Ele via como suas dores e sofrimentos seriam transformados em fontes de graça não apenas para eles mesmos, mas para o mundo inteiro. Seria um tempo em que o valor redentor do sofrimento ficaria mais claro para toda a humanidade. O santo também descrevia como pessoas que estavam passando por momentos de grande tribulação receberiam alívio e esperança durante o aviso. Ele via desempregados encontrando novos caminhos, enlutados sendo consolados de forma sobrenatural, doentes experimentando paz interior profunda e solitários descobrindo que nunca estiveram realmente sozinhos. Uma das visões mais tocantes que Padre Pio recebia era sobre casais que estavam enfrentando crises matrimoniais. Ele via como o aviso celestial seria uma oportunidade única para esses casais redescobrirem o amor que os uniu e renovarem seus compromissos. Muitos divórcios seriam cancelados e muitos casamentos seriam salvos através da graça divina. O santo também profetizou sobre a conversão de pessoas que tinham se envolvido com práticas esotéricas, ocultismo ou outras religiões. Ele via como essas pessoas, durante o aviso celestial, compreenderiam claramente que apenas em Jesus Cristo podem encontrar a verdadeira paz e salvação. Seria um momento de libertação espiritual extraordinária. Padre Pio descrevia como muitas pessoas que tinham desenvolvido vícios, drogas, álcool, pornografia, jogos, seriam instantaneamente libertadas durante o aviso celestial. Não seria uma cura gradual, mas uma libertação completa e imediata. Seria como se as correntes que as prendiam fossem quebradas pela força do amor divino. Escreve: Jesus liberta nos comentários se você ou alguém que você conhece precisa de libertação de algum vício ou dependência.
O santo também tinha revelações sobre como a mídia e os meios de comunicação reagiriam ao aviso celestial. Ele via uma divisão clara entre aqueles meios de comunicação que tentariam explicar cientificamente o evento e aqueles que reconheceriam sua origem divina. Surgiram novos canais e plataformas dedicados exclusivamente a temas espirituais e religiosos. Padre Pio profetizou que, após o aviso, haveria uma explosão de literatura espiritual e materiais de evangelização. Ele via livros, filmes, músicas e outras produções culturais de alta qualidade sendo criados para nutrir o despertar espiritual da humanidade. Seria uma nova era dourada da arte cristã. O santo também descrevia como as universidades e instituições de ensino seriam transformadas após os eventos celestiais. Ele via a criação de novos cursos de teologia, filosofia cristã e ciências sagradas. Muitos intelectuais que antes eram céticos se tornariam estudiosos da fé, produzindo trabalhos acadêmicos que demonstrariam a compatibilidade entre fé e razão. Uma das visões mais esperançosas de Padre Pio era sobre a unificação das diferentes denominações cristãs. Ele via como o aviso celestial criaria um movimento ecumênico genuíno, baseado não em acordos humanos, mas na experiência compartilhada da presença divina. Muitas barreiras doutrinárias cairiam diante da evidência viva do amor de Cristo. O santo também profetizou sobre a transformação da economia mundial após os eventos celestiais. Ele via um sistema econômico mais justo emergindo, onde as necessidades básicas de todos seriam atendidas. Não seria socialismo nem capitalismo selvagem, mas uma economia inspirada pelos princípios do Evangelho, onde o lucro não seria mais importante que o bem comum. Padre Pio tinha visões sobre novas descobertas científicas que surgiriam após o aviso celestial. Ele via cientistas sendo inspirados de forma sobrenatural para encontrar curas para doenças, soluções para problemas ambientais e tecnologias que beneficiariam toda a humanidade. Seria uma época de progresso científico sem precedentes, mas sempre orientado pelo bem comum. O santo também descrevia como a agricultura e a produção de alimentos seriam transformadas. Ele via técnicas de cultivo mais eficientes sendo descobertas, terras áridas se tornando férteis, e uma abundância de alimentos que acabaria com a fome no mundo. Seria um tempo de prosperidade material, como reflexo da abundância espiritual. Uma das revelações mais consoladoras de Padre Pio era sobre o fim das guerras e conflitos armados. Ele via como o aviso celestial tocaria de tal forma o coração dos líderes mundiais que eles compreenderiam a inutilidade da violência. Armas seriam transformadas em ferramentas de trabalho, soldados se tornariam construtores da paz, e um desarmamento geral aconteceria espontaneamente. Comenta: Príncipe da paz, reine sobre nós. Se você anseia pelo fim das guerras e pela chegada de uma era de paz verdadeira. Padre Pio também tinha visões específicas sobre como diferentes países e culturas reagiriam ao aviso celestial. Ele via que algumas nações se converteriam quase instantaneamente, enquanto outras levariam mais tempo para aceitar a mensagem divina. Mas no final, toda a terra conheceria e adoraria o verdadeiro Deus. O santo descrevia como lugares que eram centros de perseguição religiosa se tornariam bastiões da fé cristã. Ele via igrejas sendo construídas onde antes eram proibidas, missas sendo celebradas em praças públicas onde antes isso era impensável, e uma liberdade religiosa plena sendo estabelecida em todo o mundo. Uma das visões mais emocionantes que Padre Pio recebia era sobre mártires e santos que ressuscitariam para ajudar na nova evangelização. Ele via figuras históricas da igreja que haviam dado suas vidas pela fé, retornando temporariamente para orientar e encorajar os fiéis durante a transição para a nova era de paz. O santo também profetizou sobre aparições especiais de Nossa Senhora, que aconteceriam após o aviso celestial. Ele via a Virgem Maria aparecendo em diferentes partes do mundo, sempre com mensagens de esperança e orientação para os novos tempos. Essas aparições seriam reconhecidas oficialmente pela Igreja de forma muito mais rápida que no passado. Padre Pio tinha revelações sobre o papel especial que os sacerdotes e religiosos teriam durante essa época de renovação.
Ele via como muitos padres receberiam carismas especiais de cura, libertação e profecia. Os confessionários funcionariam ininterruptamente, e haveria uma demanda enorme por direção espiritual. O santo também descrevia como muitos religiosos e religiosas que tinham perdido o fervor da vocação redescobririam sua paixão por Deus de forma renovada. Conventos e monastérios que estavam quase vazios voltariam a florescer, e novas congregações religiosas surgiriam para atender às necessidades dos novos tempos. Uma das visões mais tocantes de Padre Pio era sobre famílias que se reuniriam após anos de separação. Ele via filhos pródigos voltando para casa, pais e filhos se reconciliando, irmãos que não se falavam há décadas se abraçando novamente. Seria um tempo de restauração familiar, como a humanidade nunca experimentou. O santo também profetizou sobre a transformação da educação das crianças e jovens. Ele via um sistema educacional completamente renovado, onde valores cristãos seriam integrados naturalmente ao currículo escolar. As crianças cresceriam conhecendo Deus desde pequenas, e a delinquência juvenil praticamente desapareceria. Padre Pio tinha visões sobre como a música e as artes floresceriam durante a nova era. Ele via compositores criando sinfonias celestiais, pintores produzindo obras que elevariam as almas ao divino, e poetas escrevendo versos que tocariam profundamente os corações. Seria uma explosão criativa inspirada diretamente pelo Espírito Santo. Escreve "Vinde, Espírito Santo" nos comentários se você deseja ser instrumento do Espírito Santo na renovação do mundo. O santo também descrevia como a medicina seria revolucionada após os eventos celestiais. Ele via médicos sendo inspirados a usar não apenas conhecimentos científicos, mas também oração e imposição de mãos em seus tratamentos. Hospitais se tornariam verdadeiros santuários de cura, onde corpo e alma seriam tratados simultaneamente. Padre Pio profetizou sobre a transformação das prisões e do sistema judiciário. Ele via como muitos criminosos se converteriam após o aviso celestial e como o sistema penal se tornaria mais focado na reabilitação do que na punição. Muitas prisões se tornariam centros de recuperação espiritual e social. O santo tinha revelações sobre como os idosos seriam valorizados na nova era. Ele via uma sociedade onde a sabedoria dos mais velhos seria profundamente respeitada e buscada. Asilos se tornariam lugares de alegria e dignidade, e muitos idosos se tornariam conselheiros espirituais de suas comunidades. Uma das visões mais esperançosas de Padre Pio era sobre como os deficientes físicos e mentais seriam integrados plenamente na sociedade renovada. Ele via como suas limitações seriam vistas não como deficiências, mas como dons especiais que contribuiriam de forma única para o bem comum. Muitos receberiam carismas espirituais extraordinários. O santo também profetizou sobre a purificação da Igreja Católica que aconteceria após o aviso celestial. Ele via como escândalos seriam expostos e corrigidos, como padres e bispos indignos seriam afastados ou se converteriam sinceramente, e como a Igreja emergiria mais pura e santa que nunca. Padre Pio descrevia como novos santos seriam rapidamente reconhecidos pela Igreja durante essa época. Ele via pessoas simples, que se tornariam exemplos heróicos de virtude, sendo canonizadas em processos muito mais rápidos que os atuais. Seria uma época de santidade florescente em todos os níveis da sociedade. O santo tinha visões sobre como a tecnologia seria usada para evangelizar durante a nova era. Ele via transmissões simultâneas de missas para o mundo inteiro, aplicativos de oração que conectariam fiéis de todos os continentes e redes sociais completamente transformadas em plataformas de edificação espiritual. Uma das revelações mais consoladoras de Padre Pio era sobre aqueles que já tinham morrido. Ele via como muitas almas que estavam no purgatório seriam liberadas durante o aviso celestial, beneficiando-se das orações e sacrifícios oferecidos pelos vivos. Seria um momento de grande libertação para as almas que aguardavam a visão beatífica. O santo também descrevia como cemitérios se tornariam lugares de esperança e não de tristeza. Ele via famílias visitando túmulos não para chorar, mas para celebrar a vida eterna de seus entes queridos. A morte perderia seu aspecto assustador e seria vista
como uma simples passagem para a vida verdadeira. Comenta: vida eterna, se você tem esperança de reencontrar seus entes queridos na casa do Pai. Padre Pio profetizou que após todos esses eventos, aviso, milagre, purificação e era de paz, a humanidade viveria o que ele chamava de antegosto do paraíso na Terra. Não seria o paraíso definitivo, que só aconteceria após a segunda vinda de Cristo, mas seria uma experiência de felicidade e harmonia como nunca se viu desde o pecado original. O santo descrevia como, nessa era de paz, as pessoas viveriam muito mais tempo, quase não haveria doenças, a natureza seria abundante e generosa, e a humanidade finalmente conheceria o que significa viver segundo o plano original de Deus. Seria como se Adão e Eva nunca tivessem pecado. Mas Padre Pio também advertia que mesmo essa era maravilhosa teria um fim. Ele via que após muitas gerações de paz e prosperidade, algumas pessoas se esqueceriam de Deus e voltariam a se rebelar contra ele. Então viria o final dos tempos propriamente dito, com a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. O santo explicava que conhecer essas profecias não era para gerar medo, mas esperança. Era para que as pessoas soubessem que, apesar de todas as tribulações atuais, Deus tinha um plano maravilhoso para a humanidade. Era para que ninguém desanimasse, mesmo nos momentos mais difíceis. Padre Pio insistia que cada pessoa que ouvisse essas revelações tinha a responsabilidade de se preparar espiritualmente e de ajudar outros a se prepararem também. Não era para guardar essas informações só para si, mas para compartilhá-las com amor e prudência, especialmente com familiares e amigos próximos. O santo também alertava para não tentar convencer ninguém à força sobre essas profecias. Cada pessoa receberia as graças necessárias no momento certo. O importante era plantar sementes de esperança e deixar que o Espírito Santo fizesse o resto do trabalho. Você que está me ouvindo agora, chegando ao final deste vídeo, saiba que não é coincidência estar aqui. Deus permitiu que você conhecesse essas revelações porque tem um plano especial para a sua vida nos tempos que estão por vir. Talvez você seja chamado a ser um consolador, um evangelizador, ou simplesmente uma luz silenciosa que irradia a paz de Cristo onde quer que esteja. Não importa qual seja a sua situação atual. Se você está passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde, crises familiares, ou qualquer outra tribulação, tudo isso vai passar, e dias melhores estão chegando. O próprio Deus vai intervir na história humana para trazer a renovação que seu coração tanto deseja. Escreve: espero no Senhor. Nos comentários se você crê que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, mesmo em meio às dificuldades atuais. Prepare seu coração através da oração, dos sacramentos e das obras de misericórdia. Cultive a paz interior que vem da confiança em Deus, sabendo que Ele jamais abandona seus filhos. Seja paciente com aqueles que ainda não compreendem os sinais dos tempos, e irradie sempre o amor e a esperança que brotam da fé verdadeira. Lembre-se das palavras de Jesus. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. As tribulações atuais são apenas as dores de parto de uma nova era que está nascendo. Por trás das nuvens escuras do presente, o sol da justiça e da paz está se levantando para iluminar toda a humanidade. Padre Pio, do céu, intercede por todos nós que aguardamos com esperança o cumprimento dessas profecias maravilhosas. Ele continua sendo nosso protetor e guia espiritual, preparando nossos corações para receber as graças extraordinárias que Deus quer derramar sobre o mundo. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Rainha da Paz, nos acompanhe nesta caminhada de preparação. Que ela nos ensine a dizer sim a Deus como ela disse, para que possamos ser instrumentos de sua vontade salvífica. Que o Espírito Santo nos encha de seus dons e frutos, capacitando-nos para os desafios e as oportunidades que virão. E você que chegou até aqui, não pare por aqui. No próximo vídeo, vou revelar mais detalhes sobre como Padre Pio descrevia exatamente o que cada pessoa vai experimentar durante o aviso celestial. São revelações que vão te preparar ainda melhor para esse momento extraordinário que se aproxima. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com pessoas que precisam ouvir essa mensagem de esperança. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente.
Padre Pio também recebia visões sobre pessoas específicas que seriam escolhidas para missões especiais durante o aviso celestial. Ele via como algumas almas receberiam a graça de servir como faróis espirituais em suas comunidades, irradiando uma paz e sabedoria sobrenaturais que ajudariam outros a compreender o que estava acontecendo. Essas pessoas não seriam necessariamente líderes religiosos ou pessoas famosas, mas sim indivíduos simples que Deus escolheria pela pureza de seus corações. O santo descrevia como essas almas especiais receberiam durante o aviso uma compreensão profunda dos planos divinos para a humanidade. Elas se tornariam como tradutores espirituais, capazes de explicar em linguagem simples as experiências místicas que muitas pessoas teriam dificuldade para processar. Seria como se recebessem temporariamente o dom da sabedoria em grau heróico. Padre Pio tinha revelações específicas sobre como as pessoas que trabalham na área da saúde seriam fundamentais durante e após o aviso celestial. Ele via médicos, enfermeiros e terapeutas sendo guiados sobrenaturalmente para tratar não apenas os corpos, mas também as almas dos pacientes. Muitos hospitais se transformariam em verdadeiros centros de evangelização, onde a cura física andaria lado a lado com a cura espiritual. O santo também profetizou sobre educadores que receberiam inspirações especiais para ensinar as crianças sobre Deus de forma completamente renovada. Ele via professores sendo tocados pelo Espírito Santo de tal maneira que suas aulas se tornariam momentos de profunda edificação espiritual. As escolas deixariam de ser apenas centros de transmissão de conhecimento acadêmico para se tornarem verdadeiros seminários de formação humana e cristã. Uma das visões mais tocantes de Padre Pio era sobre missionários que surgiriam após o aviso celestial. Ele via pessoas comuns recebendo um chamado irresistível para deixar tudo e partir em missão para lugares onde o evangelho ainda não tinha chegado de forma plena. Não seriam necessariamente sacerdotes ou religiosos, mas leigos inflamados pelo amor de Cristo que se dedicariam integralmente à evangelização. Padre Pio descrevia como esses novos missionários teriam uma eficácia apostólica extraordinária. Ele via conversões acontecendo apenas pelo testemunho silencioso de suas vidas, curas espirituais ocorrendo através de suas orações e comunidades inteiras sendo transformadas pela sua presença. Seria como nos tempos apostólicos, quando os primeiros cristãos incendiavam o mundo com o fogo do Espírito Santo. O santo também tinha revelações sobre artistas e comunicadores que receberiam talentos especiais após o aviso celestial. Ele via pintores, escritores, músicos e produtores de conteúdo sendo inspirados de forma sobrenatural para criar obras que tocariam profundamente as almas. Suas criações não seriam apenas belas artisticamente, mas também instrumentos poderosos de evangelização e edificação espiritual. Padre Pio profetizou sobre empresários e líderes econômicos que experimentariam uma conversão radical após o aviso celestial. Ele via como muitos deles transformariam completamente seus negócios, colocando o bem comum acima do lucro pessoal. Surgiram empresas que funcionariam como verdadeiras obras de caridade, gerando empregos dignos e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. O santo descrevia como políticos e governantes que fossem tocados pelo aviso celestial se tornariam verdadeiros servidores do povo. Ele via líderes governando com sabedoria, justiça e compaixão, sempre buscando o que fosse melhor para seus cidadãos. A corrupção praticamente desapareceria dos governos e uma nova forma de fazer política emergiria, baseada nos princípios evangélicos. Uma das revelações mais esperançosas de Padre Pio era sobre jovens que se tornariam líderes espirituais precoces após o aviso celestial. Ele via adolescentes e jovens adultos recebendo carismas extraordinários de pregação, cura e discernimento espiritual. Esses jovens santos se tornariam referências para pessoas muito mais velhas, demonstrando que a santidade não depende da idade, mas da disposição de se deixar usar por Deus. Escreve: Senhor, usai-me nos comentários se você deseja ser instrumento de Deus para a renovação da humanidade, independente da sua idade.
Padre Pio também tinha visões sobre como diferentes profissões seriam santificadas após o aviso celestial. Ele via engenheiros projetando obras que glorificariam a Deus, agricultores cultivando a terra como colaboradores da criação divina, comerciantes negociando com honestidade e caridade, e operários trabalhando como se estivessem construindo o reino de Deus na terra. O santo profetizou sobre uma transformação radical na forma como as pessoas encarariam o trabalho. Não seria mais apenas uma necessidade econômica, mas uma vocação sagrada, uma forma de participar da obra criadora de Deus. Cada profissão, por mais simples que fosse, seria vista como um caminho de santificação e serviço ao próximo. Padre Pio descrevia como até mesmo profissões que eram vistas como mundanas ou menos nobres seriam elevadas a um novo patamar de dignidade. Ele via faxineiros trabalhando como se estivessem purificando templos sagrados, motoristas transportando pessoas como se fossem anjos conduzindo peregrinos, e vendedores atendendo clientes como se fossem servidores em um banquete celestial. O santo também tinha revelações sobre casais que receberiam a graça de viver matrimônios verdadeiramente santos após o aviso celestial. Ele via esposos e esposas se amando com o mesmo amor com que Cristo ama a igreja, criando lares que seriam como pequenas igrejas domésticas. Esses casais se tornariam exemplos vivos de como viver o sacramento do matrimônio em sua plenitude. Padre Pio profetizou sobre pais e mães que receberiam sabedoria especial para educar seus filhos nos novos tempos. Ele via famílias onde a oração era natural como respirar, onde as virtudes cristãs eram ensinadas mais pelo exemplo que pelas palavras, e onde cada criança crescia conhecendo intimamente o amor de Deus. O santo descrevia como muitas famílias se tornariam verdadeiros santuários domésticos após o aviso celestial. Ele via casas onde a presença de Deus era quase palpável, onde visitantes saíam transformados apenas por ter passado algumas horas em um ambiente tão impregnado de amor divino. Essas famílias se tornariam centros irradiadores de paz e santidade em suas comunidades. Uma das visões mais consoladoras de Padre Pio era sobre pessoas idosas que encontrariam um novo sentido para suas vidas após o aviso celestial. Ele via avós se tornando verdadeiros patriarcas e matriarcas espirituais de suas famílias, transmitindo não apenas experiência de vida, mas também sabedoria celestial para as gerações mais novas. O santo também profetizou sobre pessoas que viviam em solidão e que descobririam após o aviso celestial que nunca estiveram realmente sozinhas. Ele via como essas pessoas desenvolveriam uma intimidade extraordinária com Deus, tornando-se contemplativos em meio ao mundo. Sua solidão aparente se transformaria em uma comunhão profunda com o divino. Padre Pio tinha revelações sobre doentes e pessoas com limitações físicas que se tornariam grandes intercessores após o aviso celestial. Ele via como seus sofrimentos, unidos aos de Cristo, se tornariam fontes de graças para o mundo inteiro. Muitas curas espirituais aconteceriam através de suas orações e oferecimentos. O santo descrevia como esses anjos sofredores receberiam consolações especiais durante o aviso celestial. Ele via como eles compreenderiam perfeitamente o valor redentor de suas dores e como se sentiriam profundamente amados e valorizados por Deus. Suas limitações físicas se tornariam trampolins para uma vida espiritual extraordinária. Comenta: ofereço meus sofrimentos, se você quer unir suas dores às de Cristo para a salvação das almas.